Por que Deus não destruiu Satanás? Deus é santo, justo e odeia o mal. No entanto, por que Satanás ainda está vivo? Por que ele iria permitir que seu maior inimigo continuasse existente e causando sofrimento no mundo? O Senhor é todo-poderoso e poderia tê-lo feito desaparecer com apenas uma palavra. Mas ele não disse nada, deixou-o viver. Por quê? É exatamente essa a questão que vamos abordar. A resposta não é simples, mas é claramente encontrada na Bíblia. Hoje você vai aprender por que Deus não eliminou Satanás ou os anjos caídos, e obter uma visão profunda do plano eterno de Deus. Se você acredita no Senhor, deixe um comentário abaixo e não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais revelações como essas. Antes de se tornar o que se tornou. Lúcifer, Satanás, era um anjo. Mas não apenas qualquer anjo. Deus desejava fazer algo extraordinário. E da sua infinita sabedoria e amor, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Seu nome significa portador da luz. Ele era um querubim, um dos seres celestiais mais próximos de Deus. Lúcifer não era apenas lindo, ele era o líder de todos os outros anjos que seguiam. Adornado com pedras preciosas, ele transbordava com sabedoria e glória irradiada. Deus não tinha criado o mal, mas a perfeição. Lúcifer foi feito para refletir a glória divina de Deus. No entanto, algo aconteceu dentro dele. Um pensamento criou raízes em seu coração. Orgulho. Cego pelo seu próprio esplendor, Lúcifer permitiu que esse orgulho o consumisse. O que uma vez que seu maior presente se tornou sua queda. A beleza que todos admiravam tornou-se a fonte de sua ruína, e sua fome de glória gradualmente o consumiu. Esse desejo mudou tudo. Onde antes havia luz, a escuridão começou a se espalhar lentamente. Já não era suficiente para Lúcifer adorar e servir a Deus. Uma forma descontrolada de ambição nasceu dentro dele. Ele ansiava por adoração própria. Ele desejava elevar-se ao lugar de Deus, ou ainda mais alto, e disse: Eu subirei para o céu. Eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei alto. Lúcifer não buscava mais servir. Ele começou a desejar adoração. Não mais ele desejava refletir a glória de Deus. Ele ansiava pela sua própria glória. Esse foi o momento em que o equilíbrio foi quebrado. Lúcifer deixou de ser um servo e se tornou um rebelde, e ele não agiu sozinho. Ele convenceu uma terça parte dos anjos para se juntarem à sua causa. Seres criados para adoração, agora se rebelou contra seu Criador. E assim começou a rebelião. Não se tratava de uma guerra simbólica. Foi real, espiritual, final, definitiva. Há um equívoco repetido com tanta frequência que muitas pessoas aceitam sem questionar. A imagem de uma luta eterna entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás se enfrentassem em igualdade de condições. Luz versus escuridão. O céu contra o inferno. Mas deixe-me compartilhar algo que a Bíblia torna claro. Deus não tem rival. Não há ninguém nem na terra, nem no céu que pode igualar o Criador. Deus não está em guerra para determinar se ele ganha. Ele já venceu. O falso equilíbrio entre o bem e o mal não é bíblico, porque Satanás só faz aquilo que Deus permitir. Então, se você observar até hoje, ele está debaixo das ordens de Deus. É uma distorção que se originou da filosofia, do cinema e narrativa humana. Satanás não é o escuro lado que equilibra alguma escala cósmica. Ele não é igual em poder, nem autoridade, nem glória. Ele é um ser criado e não criatura que pode ser comparada ao seu Criador. Quando Lúcifer se rebelou, ele não se tornou um rival de Deus. Em vez disso, ele tornou-se um inimigo já derrotado. No momento em que ele se afastou da luz, a guerra no céu e a de Lúcifer são selados e registrados no livro do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutou contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Satanás não vem sozinho. Ele chega com um exército de anjos caídos. Mas permanecendo firme contra ele, está o defensor do reino. Miguel, o arcanjo, guerreiro da fidelidade, comandante dos exércitos de Deus e guardião do povo santo. Miguel se levanta. Com sua espada flamejante erguida, ele convoca as hostes celestiais para defender o reino dos céus. O resultado já está escrito: anjos fiéis se alinham atrás de seu líder.
pronto para a mais decisiva batalha. E o resultado já está escrito. Mas eles não conseguiram prevalecer. Não houve nenhum lugar encontrado para eles no céu. E o grande dragão foi lançado para fora. Aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados junto com ele. Satanás é derrotado. Junto com ele, todos os anjos que o seguiram. Lúcifer nunca teve chance contra o Criador. O acusador foi expulso e todos os anjos que ficou do lado dele perdeu seu lugar no céu. Deus não luta. Deus não pisou no campo de batalha. Foram os anjos leais que, liderados por Miguel, que executou seu comando. Deus nem mesmo precisou fazer movimentos para derrotar Satanás. Esse foi o julgamento inicial deles. Os anjos caídos, expulsos do reino celestial, desceram para a terra. Aqueles que uma vez brilharam intensamente na presença de Deus, agora andam na escuridão, determinados a arrastar a humanidade para baixo com eles. Lúcifer agora seria chamado de Satanás, o inimigo. No entanto, muitas vezes falamos sobre Satanás, demônios e anjos, caídos como se eles fossem o mesmo ser, mas eles não são. A Bíblia distingue claramente entre eles, e nós também deveríamos. Quem exatamente são os anjos caídos? Eles são anjos que uma vez estiveram na presença de Deus. Eles foram criados em glória. Eles habitaram no céu e se juntou à rebelião, liderada por Lúcifer. E quando ele caiu, eles caíram juntos. Eles não perderam suas naturezas espiritual, nem sua inteligência ou capacidade de agir. O que eles perderam foi seu lugar no reino de Deus. Mas preste atenção, eles não se tornaram demônios. Quem são os demônios então? Os demônios são espíritos desencarnados. Eles são seres imundos que não pertencem nem ao céu nem à terra. Eles não têm corpo, mas continuamente procuram um. É por isso que Jesus os expulsou de pessoas possuídas, porque os demônios precisam habitar em um corpo para operar. No Evangelho de Lucas, quando Jesus liberta o homem possuído por demônios na região de Gadareno, os demônios dentro dele imploram: não nos mandem para o abismo. Eles imploraram para ser autorizado a entrar em um rebanho de porcos. Isso revela sua condição. Eles ficam vagando procurando um corpo para possuir. Anjos caídos, porém, não procuram corpos. Eles ocupam uma classificação diferente da que eles eram antes de ser parte da ordem celestial. No entanto, eles ainda mantêm hierarquia, organização e influência. Eles não vagam sem rumo. Eles são estruturados, organizados. Paulo deixa isso claro. Para não lutarmos contra a carne e sangue, mas contra principados, contra os poderes, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses principados e potestades são anjos caídos. Eles são estrategicamente posicionados. Eles agem de acordo com planos claros. E seu líder, Satanás, não rendeu seu trono das trevas. Compreender essa distinção é essencial. Enquanto os demônios atacam pessoas individualmente, anjos caídos influenciam sistemas inteiros, reinos, estruturas, governos e culturas. Mas é aqui que muitos ficam confusos. Por que Deus permitiria isso? Por que eles não foram destruídos imediatamente? Em vez disso, eles foram lançados na terra. A partir daquele momento, o céu não era mais o campo de batalha. Agora, a luta mudou. Existem várias razões para isto. Primeiro, devemos compreender uma questão crucial. Os espíritos não morrem, como nosso corpo físico. O próprio Jesus disse isso claramente. Deus é espírito, e quando Deus criou os anjos, ele os fez seres espirituais. Isso significa que eles não têm corpos físicos como nós. Portanto, eles não enfrentam a morte da mesma maneira como você e eu entendemos isso. Satanás não pode ser destruído da maneira que os humanos podem. Ele não pode simplesmente deixar de existir. Sua natureza é espiritual, e reinos espirituais não seguem as mesmas regras do mundo físico. No entanto, há uma verdade mais profunda que devemos considerar. Deus é perfeitamente justo e em sua justiça impecável. Ninguém é destruído sem primeiro enfrentar o julgamento. A hora deles ainda não chegou. Eles ainda não enfrentaram o julgamento de Deus, porque eles foram feitos como seres espirituais eternos. E por razões conhecidas apenas por Deus,
Ele permitiu que eles permanecessem ativos por um tempo, até o designado o dia chegar. Sim, até Satanás irá enfrentar o julgamento. Não porque faltam provas contra ele, mas porque o julgamento faz parte da ordem divina de Deus. O julgamento não é simplesmente punição, é uma declaração pública da verdade. O Apocalipse fala do grande dia do julgamento, um dia em que tudo será revelado, quando cada ser igualmente darão conta de suas ações. Ninguém poderá dizer que nunca tiveram uma chance, que nunca ouviu ou não recebeu um tratamento justo. Esse dia ainda não chegou, mas está escrito e certamente virá. Então por que Deus permitiu que Satanás continuasse vivendo? Porque Deus não age da maneira como nós queremos. Queremos soluções imediatas. Nós queremos que o mal desapareça imediatamente. Mas Deus tem seu tempo, que é diferente do nosso. Ele se move com propósito. Cada dia que passa, cada escolha que fazemos, cada plano, a luta que enfrentamos, está entrelaçada em um plano maior. Um plano onde Deus pacientemente não demonstra fraqueza, mas antes expressa seu amor e justiça. Assim como Satanás foi expulso, ele também enfrentará o julgamento, e ele não escapará do seu destino. Mas esse destino virá quando o próprio juiz decidir. Enquanto isso, seguimos em frente sabendo que a justiça está a caminho e que Deus nunca falha. Aqui está uma verdade fundamental. Deus não perdeu o controle sobre o universo. Tudo ainda continua e sempre será assim. Tudo sobre o controle de Deus. Ele escolheu esperar até o julgamento final para que podemos aprender resistência, discernimento e confiar completamente em sua perfeição. Porque Deus é soberano. Lembra de Jó? Satanás não conseguia nem tocar ele sem pedir permissão primeiro. E mesmo quando Satanás agiu, ele só foi até onde Deus permitiu. E depois de um tempo, Deus restaurou toda a vida de Jó novamente. Deus é completamente soberano. Isso significa que não há nada, absolutamente nada fora do seu controle. Até mesmo Satanás, com todo o seu ódio, permanece preso dentro dos limites que Deus permite. Mas outra questão que muitas pessoas perguntam era se Deus já sabia que Lúcifer se rebelaria contra ele. Por que ele o criou então? Há algo que Deus valoriza mais do que obediência forçada. Há algo que ele colocou em todas as suas criaturas, mesmo aquelas que se afastou dele, a liberdade de escolher. Ele respeita o livre-arbítrio. Não é uma desculpa para o pecado, é uma marca do amor divino. Deus não criou máquinas. Ele não projetou nós como fantoches ou programas de robôs sem vontade própria. Em vez disso, Deus desejou que todas as criaturas tivessem a oportunidade para decidir. E isso inclui Satanás e os anjos que o seguiram. Conceder liberdade até mesmo àqueles que ele sabia que podia se rebelar? A resposta é profunda, mas simples. Porque sem liberdade não há amor. O amor não pode ser forçado, não pode ser exigido ou imposto, mas deve ser escolhido livremente. Se Deus tivesse nos forçado a amá-lo, ele não seria um pai. Ele seria um ditador. É por isso que, quando ele criou os anjos, ele os deu livre-arbítrio. E quando ele criou a humanidade, ele fez o mesmo. Ele deseja um verdadeiro relacionamento. Não obediência vazia. Sim, isso significava arriscar que alguém escolhesse ir embora para dizer não ao Criador. Satanás fez exatamente isso. E muitos fazem isso até hoje. No entanto, isso não significa alterar o desígnio de Deus. Ele não revogou o dom da escolha, porque mesmo que a rebelião exista, o livre-arbítrio continua sendo o único caminho que leva ao amor genuíno. Quais os benefícios da obediência? Se você pode escolher a desobediência, e que significado teria o seu amor por Deus, se você não tivesse alternativa? Deus não deseja seguidores que obedecem por obrigação. Ele anseia por filhos que amam incondicionalmente. Por causa disso, ele permite que a liberdade exista, mesmo que às vezes dói. Mesmo quando Satanás rebelou-se, Deus não revogou a liberdade. Foi concedido para toda a humanidade. Fazer isso seria negar sua própria essência. Deus que ama incondicionalmente e sem medo. E Deus ainda é tão misericordioso que nos dá várias chances de encontrar o caminho e seguir com ele. Mas muitos ainda o rejeitam. Deus está dando tempo para você decidir. Ele espera porque o amor sempre espera. O amor verdadeiro só pode florescer onde existe uma opção para rejeitá-lo. Imagine isto.
Deus dá livre-arbítrio aos seus seres criados. Mas será que Deus poderia retirar a liberdade? Para esse vídeo não ficar muito longo, faremos uma segunda parte sobre o tema. Não se esqueça de inscrever nesse canal, deixar seu like e seu comentário.